Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, Haverim, que estão ouvindo este shiur, esta mensagem. Bem, aí estávamos conectados, de repente a internet caiu e agora nós vamos refazer o estudo. Como eu estava falando, nós iremos falar sobre a característica de um verdadeiro Talmid, discípulo de Yeshua. Pois bem, nós tomamos esta liberdade de falarmos a respeito deste assunto justamente para mostrar quais são as características do discípulo de Yeshua. Hoje a Igreja Católica ela predomina em questão de adeptos às pessoas que ainda vivem na religiosidade católica. Em segundo lugar, se eu não me engano, isso é uma pesquisa que eu vi há um ano, não sei como está agora. Em segundo lugar vem o Islã, em terceiro lugar o evangélico e assim vai embora. Vejam, todo mundo está ligado a uma religião, todas as pessoas, mas nessas pessoas existem características diferentes. Bem, aqui eu irei falar, Yeshua ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, certo? E ele disse, sejam meus discípulos, sejam meus talmidim, discípulos. E, consequentemente, eu tenho que lutar contra os meus maus desejos justamente para aprender sobre Yeshua. Eu tenho que lutar contra os meus maus desejos que eu tinha, que havia em mim, para que eu não venha mais cometer tal coisa e ser um discípulo de Yeshua. Mas na maioria das vezes, muitos que vêm para o judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, o judaísmo tradicional, esses ex-evangélicos que vêm para esse judaísmo, eles acham o seguinte: bem, descobrimos a galinha dos ovos de ouro, agora tudo vai ser bom. Agora, tudo vai ser sobre o meu controle. Então, essas pessoas elas se fantasiam de judeus justamente para raptar pessoas e capturar pessoas neófitas, pessoas que não têm o entendimento. E a intenção desta pessoa é somente essa, de capturar pessoa, de agregar pessoas para si. Por quê? De caráter, né? Essa pessoa não tem nada de Yeshua. Eu vou citar aqui um trecho que Paulo fala para os judeus nazarenos, que como que nós devemos ser? Como que nós devemos ser? O que nós temos que colocar em primeiro momento em nossas vidas, para que possamos ser aprovados diante do Eterno. Eu vou ler o capítulo 12 e vocês vão acompanhando, de Romanos, capítulo 12. Estou lendo a Bíblia judaica de David Stan. Ele diz o seguinte: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias do Eterno, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para o Eterno. Ou seja, minha vida tem que estar oferecida constantemente para o Eterno. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, que somos nós. Lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do Olam Hazer. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de vossa mente. Tem muitas pessoas que trabalham a vida inteira incessantemente atrás de benefícios que este mundo materialista a fornece. E ele diz, para que saibam o que o Eterno deseja e todos
concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso, digo a cada um de vocês, pela graça que foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Pessoas que se preocupam com o si, com o eu, com o eu acho. Né? Elas se vangloriam de si mesmo sem terem estrutura. Em vez disso, desenvolva uma avaliação sóbria de si mesmos. Qual é a avaliação sóbria? Você vai dormir, avalie-se o que você fez durante aquele dia e o que você não vai fazer durante o outro dia. É uma avaliação sóbria. Pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, que entendem, ela tem bom êxito. O mundo conspira ao seu favor. Mas infelizmente, o que nós estamos vendo são um monte de cegos que enxergam, mas são cegos espiritualmente, não enxergam um palmo na frente do nariz. O Deus dessas pessoas é o ventre. A sua vida está focada justamente para os desejos desenfreados. Quando eu falo desejo, estou falando dos desejos, não só da carne, mas os desejos da maldade. E muitas pessoas cultuam, né, e cultivam isso na vida delas. Aí ele diz aqui, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmo, baseada no padrão dado pelo Eterno a cada um de vocês. Isto é a confiança. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias, compreendemos um único corpo e cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes que devem ser usados de acordo com a graça otorgada. Se seu dom for profecia, use-a na medida da sua confiança. Se for de serviço, use para servir. Se for mestre, use o dom para ensinar. Se for um conselheiro, use o dom para confortar e exaltar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo. Se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça com alegria. Essas são algumas características de algumas pessoas que realmente possuem dons para isso. E ele está falando que cada um deve exercer o seu dom, com zelo, com cuidado, né? Com entendimento. Não amem apenas de forma exterior, rechacem o que é mal e apeguem-se ao bem. Amem-se devotamente com amor fraternal e dê exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. O que hoje nós vemos? Nada disso acontece. 99% é apenas interesse. Eu estou dizendo 99%, é isso mesmo. É apenas interesse. Interesse é em ser algo e ter algo. A maioria dessas pessoas, 99%, é em ter e ser algo. Justamente para o seu mero prazer. Por quê? Porque não tem amor fraternal. Não amam devotamente uns aos outros. Se pertencemos a um corpo que é Yeshua, então devemos amar devotamente uns aos outros. Mas não. Palavras e palavras, estamos de saco cheio. Palavras e mais palavras. Muitos se dizem sábios. Sábios, os gurus da internet. Mas esse requisito, estes dons de amar devotamente, com amor fraternal, isso não existe. E dê exemplo uns aos outros ao demonstrar respeito. Não sejam preguiçosos quanto
é necessário ao trabalho árduo. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Alegrem-se em sua esperança. Sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. A pessoa no cristianismo, ela orava incessantemente. Quando ela vem para o judaísmo, ela prioriza mais o rito, ela prioriza mais uma reza, ela prioriza mais um rito e as tradições do que a oração espontânea e voluntária. Partilhem o que tem com o povo do Eterno e seja hospitaleiro. Hoje nós vemos a pessoa partilha, amanhã ela joga na cara. Amanhã ela diz assim, fulano fez isso. Por quê? Porque o cristianismo não saiu dela, não. Não saiu dela. Nós estamos... cada pessoa que veio à nossa comunidade, que quer ingressar na comunidade, nós primeiro fazemos uma entrevista com aquela pessoa, explicamos que se antes era assim, hoje vai ser pior ainda, porque não é uma igreja que você vai e volta, entra e sai. O pastor não conhece quem entra e quem sai. O pastor nem sabe quem é você. É uma comunidade. Então a comunidade tem que tomar os devidos cuidados para que pessoas que adentram na comunidade não sejam como eram no cristianismo. Nós não estamos excluindo ninguém, não. É um cuidado que nós temos com os nossos membros, com os membros mais antigos. Um exemplo, você pega uma pessoa, a pessoa diz, eu achei aqui o judaísmo, eu quero participar, e você pega e coloca ela na tua casa, na sua comunidade. Aí de repente, de um dia ela surta, fica doida, o demônio entra na cabeça dela, aí ela sai esfaqueando todo mundo. Qual foi o cuidado que você teve? Mas isso pode acontecer mesmo, cuidado sim, mas o cuidado tem que existir. Que nós não venhamos errar por falta de cuidado, mas que nós venhamos ter cuidado. Então, o que acontece muito em Israel, nós temos visto aí nos noticiários de lá, muitos palestinos esfaqueando judeus. E aqui não vai ser diferente não, daqui um dia, tá, gente? Aí ele diz, abençoe aqueles que os perseguem. Versículo 14. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com que se alegre, chorem com os que choram. Sejam sensíveis, presta atenção você que está me ouvindo. Sejam sensíveis para com a necessidade alheias. Não se considerem melhores do que os outros. Sejam sensíveis. E o que nós temos visto hoje é aquela pessoa que vê você passar uma dificuldade, uma necessidade, o que ela faz? Ela, não está falando comigo não. Isso aí é uma característica contrária, E Paulo ele deixa isso bem claro para que nós possamos desenvolver isso, de ajudar, sejam sensíveis com as pessoas. Façam, porém, das pessoas humildes seus amigos. Não sejam arrogantes, não paguem o mal com o mal. O que nós estamos vendo hoje é a pessoa arrogante pagando mal com o mal, achando-se juízes de fulano e executam fulano. Estou falando em questões religiosas. Não sejam arrogantes, não paguem o mal com o mal, mas tentem fazer o que todos consideram bom. Se possível, e quando depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Jamais procurem a vingança. E pelo contrário, hoje que nós estamos vendo, muitas pessoas procurando a vingança. Pessoas motivadas de inveja. Motivadas de inveja. Eu falava há um tempo atrás do que poderia acontecer hoje, e tudo se aconteceu hoje.
né? Por quê? Porque eu entendia que eram pessoas desequilibradas. Mas a culpa não é minha, porque eu alertei, eu falei muito sobre isso, né? E coisas piores vão acontecendo de mal a pior. Jamais procurem a vingança, meus amigos. Em vez disso, deixe isso para a ira do Eterno, porque está escrito no Taná. Adonai disse: a vingança é minha responsabilidade, eu executarei. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dele algo para beber. Porque ao proceder dessa forma, você amontará brasas ardentes sobre sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Bem, a pergunta é: você tem visto isso aonde você está? Todos esses requisitos, as características de um verdadeiro Talmid, você tem visto isso aonde você se encontra? Numa igreja, numa comunidade, numa sinagoga? Ou você está vendo só um momento e as pessoas tampando o sol com uma peneira? Vamos maquiar isso para que eles não vejam isso. É assim? Porque características que deveriam ter não tiveram, ou que deveriam ser e não foram, e agora, por estar perdendo ovelhas, como diz no cristianismo, por estar perdendo pessoas, o que eles fazem? Demonstram isso e aquilo, ajudam, façam isso, faz aquilo. Infelizmente hoje nós temos visto isso. E infelizmente hoje, pessoas que mandam um e-mail falando, né, sobre: eu estava no cristianismo, eu fui para o judaísmo fui para o judaísmo B, e lá eu vi que é uma coisa estranha, uns negócios que é a mesma coisa. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas falam, e o que nós temos a apresentar, pessoal, é só o ensino simples. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Mas infelizmente, como diz o escritor Rashid, né? Se você já tem os 613 preceitos, por que você quer acrescentar mais? Para quê? O Eterno já deu 603, mas tem gente que quer acrescentar mais coisa. Quer colocar mais coisa para agregar pessoas, mandamentos de homens. São mandamentos de homens. Ensinos humanos. Não tem nada a ver com as escrituras. Então, o que nós estamos vendo hoje é isso. Infelizmente, as pessoas indo de mal a pior. E eu já falei, se você se encontra num lugar que não houve respeito, que não há respeito, que não há considerações, que não tem misericórdia para com o seu próximo, que não está vivendo o amor fraternal, fuja, não fica. Está escrito para nós não compartilharmos com as obras infrutíferas do mal. Não devemos compartilhar. Se você compartilhar, você vai morrer. Você vai estar junto com essas pessoas no dia do juízo. No dia do juízo você vai... Aí você diz: mas eu estava lá porque eu gostava de fulano. Não, mas você compartilhava com as obras infrutíferas. Quando Sodoma e Gomorra morreu, com o pessoal que morreu naquela cidade, existiam pessoas que também tinham esse mesmo entendimento, ou não? Você acha que não? Existiam pessoas que tinham esse entendimento, né? Porque fulano era bonzinho. Mas você estava lá, você não se desprendia,
do status. Às vezes aquela pessoa era um político, às vezes aquela pessoa era um dono de um comércio, mas por não sair, não ter para onde ir, o que ela fazia se vendia. E o Eterno sabe de tudo isso. Às vezes a pessoa diz, eu vou ficar com isso, com a multidão, porque se eu for para a minoria eu vou passar necessidade, vão me mandar embora porque a pessoa tem influência no meu trabalho. Isso é covardia. Isso é covardia. Por um lado você desagrada os justos, o tzadik, e por outro lado você agrada os ímpios, você agrada os ímpios. Você agrada os ímpios e desagrada os justos. Quando você vai para o justo, que é a minoria, você desagrada os ímpios, que é a maioria. Então, o que vai acontecer? Todos vão se voltar contra você. Então ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por esse desprezo por ser um tzadik, um justo. E outra coisa, erro não influencia caráter, aprenda isso. Erro não influencia caráter. Quem tem bom caráter também erra. Infelizmente as pessoas não compreendem, mas caráter influencia erro. Às vezes a pessoa fala, eu cometi um erro aqui. Aí fulano vai lá e condena ela abertamente. Por quê? Porque ela quer encontrar motivos para estar por cima. E a maioria vai junto. Mas aquela pessoa tem um bom caráter. Mas ela foi condenada. Como dizia os rabinos da atualidade, ele diz o seguinte: todo profeta, todo navir, todo judeu que ensina a simplicidade do judaísmo, ele tem por si só, está excluso da sociedade. As pessoas o odeiam. E é verdade. É verdade isso. É fato. Né? Todos os profetas foram perseguidos. Por quê? Porque falavam que eram para as pessoas se voltarem para o Eterno. E o Ronan estava imersando João Batista, batizando as pessoas. De repente, apareceu lá Herodes. E o que ele fez? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Qual foi o final de João? Decepar a cabeça dele. Achando que aquele que decepou, que mandou fazer isso, aquele que está fazendo, executando juízo próprio em cima de outro ser, seu semelhante, aquele que está executando isso, achando ele que ele vai estar impune. Ele cria uma sensação de impunidade. Ele cria uma sensação, um campo da casa dele de impunidade, como se o Eterno não tivesse vendo isso. Coitado. Qual foi o fim desta pessoa? Morreu também. Que mandou decapitar João. Então as pessoas matam como se nunca fosse morrer. Elas maltratam como se nunca fossem maltratadas. Elas executam juízo como se não fossem julgadas. Elas fazem coisas como se não fosse acontecer com elas. Por quê? Porque elas criam uma sensação de impunidade. Então este é o retrato que nós estamos vendo hoje. Pessoas se inflamando, cheias de religião. Mas o amor verdadeiro que o Ronan falava e que até hoje fala, ninguém quer. Ninguém quer o ensino simples, o ensino verdadeiro, o ensino que leva você a produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Eu falo isso com experiência própria. Pessoas que viviam ao meu lado constantemente, pessoas que estavam comigo constantemente. Então eu sou uma prova disso. E o final foi o quê? Eu nem vou falar, mas foi trágico.
Foi horrível. Por quê? Porque você confia, você acredita. Você deposita confiança. E um detalhe, começamos do zero. Então, infelizmente, esse é o retrato que está acontecendo hoje. Então, não espere muito das pessoas. Ajude, faça a sua parte. Faça a sua parte. Acredite na mudança do ser humano. Mas se não vai acontecer, meu amigo, siga o teu caminho. Siga o seu caminho. Não quer mudança? Siga. Siga o seu caminho. Abraão, Ló chegou para ele e disse, decidimos não ficar contigo. Por quê? Porque Abraão era um homem pacato. Ele falou, eu vou para tal lugar e você fica aí. Não se mistura. E é verdade, não se mistura. Então, infelizmente, é o que ocorre hoje. É o que ocorre. É o que está ocorrendo. Então, que você possa refletir nas características de um verdadeiro talmid, de um verdadeiro discípulo. Se você tem esses requisitos que eu expliquei, que explanei aqui no livro de Romanos capítulo 12, se você não tem, lute para ter. Lute para ter. Outra coisa, se antes na comunidade tivemos várias situações que ocorreram, quanto mais hoje. Então nós não estamos procurando pessoas, nós não estamos agregando pessoas para si, Como diz o Rabino, e esse vai ser um dos nossos critérios, a pessoa chega ontem, ela não tem um livro, nem do Cebolinha, ela não tem nenhuma revista da Turma da Mônica, mas ela chega cheio de informação, ela chega cheio de achismo e quer ensinar a gente. Antes tínhamos paciência, agora não. Agora vamos ter a paciência, mas vamos ter as regras que essa pessoa vai ter que cumprir. Vai vir, como diz o Rabino Boaventura, em uma das suas palestras, ele fala, a pessoa vem de lá do cristianismo, chega aqui e quer nos ensinar. Quer nos ensinar o beabá. Meu amigo, não vem nos ensinar não, quer vir compartilhar, estar conosco para o bem da sociedade, com amor fraternal. Então venha, mas não venha nos ensinar não. Que o judaísmo já existe quase 5.000 anos. Então as pessoas, judeus verdadeiros, nasceram de berço. E a pessoa chega no cristianismo, ela ficou 1 ano no cristianismo, saiu do cristianismo, foi para o judaísmo porque viu na internet a galinha dos ovos de ouro, por isso que eu falo da galinha dos ovos de ouro. Ela foi para a internet e viu e falou, não, agora eu vou lá. Aí chega lá, ela quer ensinar, ela quer ditar regras lá. Não é assim, meu amigo. Não vai ser assim. Tá bom? Então, que nós venhamos cultivar o amor fraternal, o amor devocional, Aquele amor que nós temos que amar uns aos outros, como disse aqui, sejam sensíveis para com as necessidades das pessoas. Sejam sensíveis com as necessidades alheias. Não se considerem melhores do que os outros. Bem, este aí é o estudo simples, prático. Precisa de arrodeio. Tem gente que fala, não gosto de ouvir isso. Eu não gosto de ouvir isso porque isso aí é um sermão para mim, como eu já ouvia. Isso é um sermão. Ué, há
Toda a Bíblia é um sermão. Toda a Bíblia é o sermão da montanha de Yeshua. É conscientização. Mas ninguém quer. As pessoas não querem conscientizar-se. E criar vergonha na cara e mudar a vida. Mudar a sua maneira de ser. Ninguém quer. Ela quer se fantasiar de judeu e começar a falar Baruch atah Adonai. Ela começa a falar hebraico, começa porque tem o Sidu lá todo transliterado. Mas o coração, meu Pai amado, como disse Yeshua, seu interior é raposa selvagem. O seu interior tem muita maldade. Professam o meu nome com alegria. Está lá escrito em Isaías. Cantam hinos para mim, mas não são para mim. Está lá em Isaías escrito. Se disfarçam de judeus, dizendo que são tzadiques justos, mas não são justos. Então, pessoal, vamos melhorar a nossa vida. O processo de techuvar, ele é para o crescimento e não para a gente voltar a redigir. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Compartilhe esse vídeo, dá o like lá, curta e faça com que essa mensagem chegue às pessoas que estão presas a isso. Estão presas ao legalismo, estão presas à religião. Talvez você pode ajudar essa pessoa. Então compartilhe, que nós devemos compartilhar as coisas boas e não as coisas ruins. Se você não gostou, você coloca lá, eu não gostei. Você coloca a sua crítica lá embaixo. Olha, eu não gostei disso que você falou. Eu também aceito críticas. Pode colocar. Eu aceito perfeitamente, porque é com as críticas, né, que nós vamos evoluir. É com os problemas que vamos evoluir. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.